Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes na casa, aqueles que acompanham os trabalhos pelos veículos de comunicação, ouvindo algumas intervenções dos nobres vereadores, eu me lembrei de um livro do Lima Barreto. Lima Barreto foi um dos grandes escritores brasileiros, né? Não foi muito reconhecido, porque também foi vítima do preconceito e do racismo, chamado A República dos Brusundangas, aonde ele relatava as mazelas da República. E acho que hoje o cenário aqui está um pouco nessa linha, né? As mazelas da republiqueta chamada Bauru. Mas, enfim, eu vou solicitar o apoio da TV Câmara para retratar um problema bastante sério e que vem afligindo uma parcela da população de Bauru há bastante tempo. E há bastante tempo nós estamos solicitando que sejam feitas intervenções e essas intervenções elas acabam não ocorrendo. Então, solicito que a TV Câmara coloque esse vídeo no ar. Depois de reclamações dos moradores do Parque Sergipe, o vereador Roque Ferreira se reuniu com donas de casas que estão preocupadas com as moradias, já que em uma das ruas do bairro, alguns imóveis estão em risco. A maioria das famílias mora no local há mais de 30 anos, mas nos últimos, um problema tem tirado o sono de quem vive aqui. Aqui no Parque Sergipe, a situação da rua Targino Pereira do Amaral piorou há aproximadamente 3 anos depois que ela foi asfaltada. Quando chove, a água não tem condição de passar pela guia e pela sarjeta para chegar até o córrego da grama que fica aqui atrás. É aí que está o problema dos moradores, porque as casas que ficam abaixo do nível da rua são inundadas. Dona Santina teve a casa invadida pela água. Eu estava dentro de casa, eu fiquei tremendo bastante, muito, nossa, disparou meu coração, nossa, né, Quitéria, foi assim, eu fiquei muito tremendo, desesperada, nossa, chorei desesperada. E entrou muita água na casa? Nossa, entrou tudo, inundou, né, assim, pro lado do guarda-roupa, dentro da cozinha, na máquina, assim, na geladeira, em tudo. Quando dá chuva, vem aquela enchente desesperadora, assim, a gente já fica, eu já estendo a mão, oh meu Deus, que essa chuva vem calma. Na casa vizinha mora a dona Wanda. A idosa tem 77 anos e problemas na coluna e está com medo de uma nova enchente. O lixo que estava aí encaiado por aí entrou tudo aqui dentro. Entrou tudo dentro do meu quarto aqui, ó, que estragou tudo o meu carpete. E aí eu peguei e pedi para fazer isso aqui, ó. Porque, pelo amor de Deus, né, gente, eu sem poder fazer nada, porque o senhor pode prestar atenção aqui, eu tô dura aqui, ó. Eu tô de colete, eu não aguento nem varrer a minha casa, nem fazer mais nada. Quando tem uma situação dessa, então... Nossa senhora, eu fico pior ainda. Esta outra moradora confirma que o problema se agravou nos últimos anos. Como que era antes? Antes era melhor, porque a água descia para lá para baixo. Agora eu acho que não tem saída da água sair. Tem que fazer bueira, não sei o que é quando enchendo, né? Para poder a água vir de lá e descer para baixo. Antes era assim? Antes era, descia para baixo. Não enchia as casas? Não enchia. Agora quando chove, enche. Além das enchentes, os moradores da rua Targino do Amaral convivem com outros problemas. O mato alto e a falta de sistema de esgoto são alguns deles. Está uma situação que não tem jeito. É uma lagoa, esgoto parado, tem cobra, tem tudo quanto é tipo de inseto, você acha que no meu quintal. E o esgoto de vocês, como é que é? É céu aberto. Não tem saída para a rede? Ainda não tem saída. Está parado. Vocês usam fossa? Não, é esgoto. Corre para o rio? Corre para o rio. Nem para o rio não chega porque trancaram a passagem. A falta de esgoto é que já passaram os emissários, né? Eles todo dia convivendo com mato, com insetos peçonhentos, né? E isso traz muita intranquilidade. Como aqui é uma área de risco, você não pode fazer intervenções. Esse é um dos grandes problemas dos loteamentos em Bauru, né? Muitos loteamentos foram feitos de maneira irregular, o trabalhador compra o seu terreno, paga com muita dificuldade e depois vai sofrendo as consequências, né? Enquanto os grandes loteadores vão aumentando suas fortunas, né? O secretário de Obras de Bauru acompanhou a visita e disse que as ações serão em 2 etapas.
uma para resolver o problema temporariamente e outra para tirar essas famílias do risco em que vivem. Imediato a gente vai ter que tentar melhorar o sistema de drenagem aqui para evitar que chuvas fortes, as águas acabam invadindo realmente a casa deles. Isso aí no primeiro passo. Eles reclamaram bastante de insetos peçonhentos, a gente vai verificar as áreas que são da prefeitura, a gente vai estar tomando providência em relação à limpeza. No entanto, é meio complicado, porque nós estamos trabalhando aqui em uma área de APP. Eu levo em consideração que isso aqui seria uma área de risco, porque está bem próximo ao fundo de vale. Então, nós vamos estar discutindo com a CEPLAN, com a Secretaria do Bem-Estar Social, com o vereador que teve aqui, o vereador Roque. Nós vamos estar fazendo uma discussão mais ampla, se for o caso, até pensar em desapropriar essas residências, até porque são moradias simples e essas pessoas estão correndo realmente risco aí, porque elas estão em área que pode ser alagada em qualquer momento. Bom, senhores, esse é um retrato de uma situação que vem ocorrendo em vários cantos de Bauru. E é interessante, como o vereador Carlão tocou aqui no tema da discriminação racial, a gente perceber que a pobreza tem cor. E isso não é por maldição, isso é por uma lógica do sistema. Como dizia o Steve Biko, o racismo é a outra face do capitalismo. Aqui vai ter que fazer uma intervenção técnica. É uma área de APP, essas casas não podem continuar ali, e nós vamos ter que discutir uma saída positiva, como o Sidney mesmo apresentou, no sentido de dar moradia decente para essa parte da população. Uma outra questão também é em relação ao Dia da Mulher. O Dia da Mulher, originariamente, ele foi construído pelas mulheres socialistas. Depois, se construiu uma história de uma suposta greve, que vem sendo discutida, inclusive, por historiadores. Durante anos de luta, as mulheres, elas conseguiram seus direitos, conseguiram avançar em conquistas e vencer parte do machismo que é fruto de uma sociedade patriarcal e que se aprofunda quando se existe uma relação de exploração de classe também. Só que nessa sociedade que nós vivemos, existem mulheres e existem mulheres. Existem aquelas, como essas que nós vimos aqui, que não têm quase absolutamente nada. Existem mulheres campesinas, mulheres metalúrgicas, e gostaria de render uma homenagem especial às mulheres que lideraram e estiveram à frente da greve dos garis no Rio de Janeiro. Apesar do cordão sanitário feito pelos veículos de comunicação, dizendo que eram somente 300 garis que estavam paralisados, a prática desmontou a farsa. Os garis deram uma demonstração contundente de quando os trabalhadores se organizam, objetivam seus direitos, eles conseguem ter as suas reivindicações atendidas. Que a greve dos garis, que foi liderada por mulheres, sirva de exemplo para uma boa parcela da classe trabalhadora da cidade de Bauru e do país, que varreram para a lata do lixo burocratas sindicais pelegos, varreram para a lata do lixo um prefeito que de lá não deveria ter saído e fortaleceram as suas conquistas. Então, essas mulheres que lutam, que buscam construir uma sociedade justa, solidária, para além da questão de gênero, eu apresento aqui as minhas homenagens. Me felicito com todas elas.
Em particular, uma que teve um papel muito fundamental na história do Brasil e, na hora da sessão extraordinária, eu vou falar um pouco sobre ela. Muito obrigado, senhor presidente.